vou explicar para vocês como fazer essa botinha em tricô. Ela é um modelinho que eu fiz baseado nos vídeos russos, das tricoteiras russas. E ele é feito assim inteiriço. Começa aqui pelo punho, vem aqui no peito do pé, dá a volta e já venho fazendo a sola, até terminar aqui no calcanhar. Bastando apenas uma costurinha para ficar pronto. E é um modelinho muito interessante e fica mais fácil se fizer com agulha circular ou com jogo de agulhas. Mas como eu sei da dificuldade das principiantes no tricô, que estão acostumadas a trabalhar com 2 agulhas, então eu simplifiquei muito para poder fazer em 2 agulhas. E esse tamanho aqui que eu fiz é um tamanho mais ou menos de 34 a 37, porque ele estica, né? Ele estica, ele serve para vários números. Pode ser feito maior, menor, de acordo com o cálculo que a gente consegue para adaptar o tamanhinho. Pode ser feito até para criança também, bastando colocar menos pontos. E para fazer essa botinha, eu estou usando a lã molê da Círculo, agulha 5,5. Tanto a azul quanto a bege é a mesma lã molê. O fato de eu usar esta agulha 5,5 que é azul, eu decidi fazer com essa lã bege, mas é o mesmo modelo, só para facilitar aqui o contraste, para aparecer melhor os pontos. Então eu coloquei 42 pontos na agulha. Agora eu vou trabalhar em barra 1 por 1, por 8 carreiras. Então eu vou fazer assim: um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Nesta parte do punho, sempre que eu começar uma carreira, eu tiro um ponto sem fazer, simplesmente assim. E continuo o ponto barra 1 por 1. Fiz as 8 carreiras em ponto barra. E eu sou canhota, então eu sempre, começo da esquerda para a direita. Quem for destro faz normalmente assim, começando do lado direito pro esquerdo, só seguindo o modo de fazer que dá certinho. Então, depois que eu fiz as 8 carreiras, eu sempre tiro um pontinho sem fazer no começo da carreira. E agora, para chegar até o peito do pé, eu vou fazer 15 pontos meia. Então, eu tiro esse sem fazer e continuo contando 1, desse que eu já tirei, 2, 3, 4, 5, tudo em meia, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu vou considerar 15 pontos de um lado, 15 do outro, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Sobram 12 pontos no centro, que eu vou trabalhar o peito do pé. Esse peito do pé eu vou fazer em tricô. Então, eu conto 12 tricô. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando eu for fazer o 12º, o 12, eu trabalho ele em meia. Eu venho fazendo os 11 em tricô e o 12 eu trabalho em meia. Deixo esses 15 aqui, volto o trabalho, porque eu vou trabalhar só nesses 12 agora, daqui pra frente. Então, é importante que eu termine o último ponto e meia e o primeiro eu tiro em tricô assim. Simplesmente tiro o primeirinho dos 12 e continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12 eu faço ele em meia. Volto e tiro ele sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12 em meia. Vim fazendo todos em tricô e o último em meia. Agora, para facilitar o trabalho, porque eu até posso continuar, vai ficando meio amontoado aqui, mas até dá para fazer. Mas eu vou reservar esses daqui no alfinete para facilitar o trabalho. Então, eu vou passar todos esses pontos aqui no alfinetinho e deixar ele reservado para a próxima etapa. Reservados esses pontos no alfinete, eu continuo nesse trabalho aqui na parte central. Tiro um sem fazer e continuo fazendo tricô até chegar no último, que eu vou trabalhar em meia. Já vou reservar também este lado no alfinete, para ficar trabalhando só nesses centrais agora. Reservei os dois lados no alfinete e vou trabalhar só agora nesses pontos, da mesma forma que eu tenho feito. Tiro um sem fazer, continuo em tricô e o último em meia, até completar 15 cordões em tricô, o último meio. Então, para mim, o lado direito do trabalho é onde o meu fio fica do lado esquerdo. Para quem é destro, fica do lado direito, né? O direito do trabalho. E a importância desse tira um sem fazer e o meia é que ele vai formar umas alcinhas aqui para facilitar a pegada dos pontos que eu vou ter que levantar lá na frente do trabalho. Então, eu vou continuar desta forma, fazendo esses cordões aqui, até completar 15 cordõezinhos em tricô aqui do lado direito do trabalho. Depois que eu fiz os 15 cordões aqui do lado direito do trabalho, observem que aqui nas bordas fica bem saliente esse ponto, como se fosse, ó, como se fosse um tricô assim, gigante assim, ó, que esse daqui vai facilitar. E a desse lado também, ó, é porque a gente fez aquele ponto que tira sem fazer e o último em meia, daí ele forma isso. Aí aqui no lado do avesso,
para dar uma arredondada na ponta da botinha, eu vou pegar 2 juntos em tricô. Pego 2 juntos em tricô, sigo fazendo tricô. Do lado do avesso do trabalho, né? E o último, eu pego os 2, mas eu pego em meia, pro sentido dos pontos ficarem iguais, virado para cá e esse virado para cá. Só essa redução que eu vou fazer. Aí, a próxima carreira, eu trabalho só em tricô. Tiro um sem fazer. É a última carreira desta parte. E faço ela toda em tricô. O último em meia. Completando 16 cordões aqui do lado direito do trabalho. Então, esta parte está finalizada. Agora, eu vou levantar 15 alcinhas desta. Primeiro eu conto, para me certificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, com essa bem aqui, para não ficar buraco. Essa daqui é que fica aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo esta alça, tá do lado direito do trabalho, eu deixo esta alça sem pegar, essa de cima, e vou pegar só essas aqui de baixo. Então, como é que eu faço? Eu seguro assim o fio e transporto o ponto por baixo dessa alcinha. Eu pego ele assim, resgato ele lá, trago para dentro. Um ponto. Aí, de novo, pego aqui por baixo, pego lá, por baixo e trago 2 pontos. Esses daqui vão ficando fora. Aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica meio chatinho, mas é só essa hora que fica um pouco difícil, porque seria mais fácil se fizesse com agulha circular ou com o jogo de agulhas, mas como eu tô fazendo só com 2 agulhas, a gente tem que passar por esse pedacinho. Então, tinha na agulha 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu levantei os 15 pontos. Vou pegar esse do alfinete e passar naquela outra agulha, para o sentido do tricô ficar aqui, para poder trabalhar agora esses pontos que ficaram reservados. Estou passando os pontos que ficaram reservados no alfinete, para poder continuar o trabalho. Depois de transportados os pontos que estavam no alfinete, eu continuo trabalhando ele em meia, até o final da carreira. Aqui no avesso, eu continuo fazendo tudo em tricô, tirando sempre esse pontinho sem fazer. Tiro ele sem fazer e continuo a carreira toda em tricô que está no avesso. Terminando a carreira em tricô, peguei todos os pontos, desde aqueles que eu resgatei do alfinete, aquele que eu peguei do lado e até da ponta do pé.
Agora eu vou ter que pegar esses pontos do lado de cá. Então, eu tenho que observar bem para deixar essa saliência aqui da mesma forma do lado de cá. Então, são esses daqui que eu não vou pegar, esses que estão aqui do lado direito do trabalho, né? Eu vou pegar esses daqui, esses pontinhos aqui. E agora eu vou precisar da ajuda desta agulha que tá livre. Eu conto os 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nesta alcinha aqui. Então, eu pego ele com esta agulha. E faço ele em tricô. Que eu tô no avesso do trabalho. Pego a próxima. Coloco aqui na agulha e trabalho em tricô. Vou fazendo assim, levantando essas alcinhas aqui do lado de cá, desse ponto que se forma aqui na borda. Simplesmente assim. Vai ficando meio encurvado assim, mas não tem problema. O importante é não deixar nenhuma alcinha sem trabalhar em tricô. Coloquei os últimos pontos que estavam no alfinete novamente nesta agulha. E depois que eu peguei essas alcinhas da última parte, do lado de cá, ele fica todo amontoado assim mesmo, mas não fica difícil de trabalhar. Aí eu dou sequência fazendo tricô até o final da carreira, porque para mim esta parte aqui é a do avesso. O último ponto do lado do avesso eu faço em meia. Venho fazendo toda em tricô e o último em meia. Aí eu volto, o primeiro sempre eu tiro sem fazer e continuo em meia. Então, eu vou fazer assim. Meia no direito. Tricô no avesso. Sempre tirando o primeiro ponto sem fazer. Esse sem fazer. E o último em meia. Meia no direito, tricô no avesso, até completar nesta parte do trabalho 7 cordõezinhos no avesso. Terminei as 7 carreiras, 7 cordõezinhos aqui que formam no avesso. Fica assim o trabalho. Como tem 70 pontos na agulha, eu vou centralizar 10 aqui no meio, né? Então, eu vou deixar 30 de cada lado e 10 no meio. Como eu estou aqui no avesso, eu vou trabalhar em tricô por 30 pontinhos. Se acaso ficar do lado direito do trabalho, faz em meia até os 30, aqui não importa, tanto faz fazer essa fase do lado, começando do lado direito ou do lado do avesso, dá na mesma coisa, não tem problema nenhum. Então, tiro ele sem fazer e vou contando 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Depois que eu fiz 30 pontos, eu vou fazer mais 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu for fazer o 10, eu pego 2 juntos. Por quê? Tinha 30 que eu deixei lá, 30 aqui. Então, esse do centro, quando eu for fazer o 10º, eu pego ele e mais um desse lado aqui. Pego 2 juntos e trabalho ele.
volto o trabalho, porque eu vou trabalhar só nesses 10. Tiro ele, o primeiro sem fazer, e continuo em meia. Do sem fazer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e quando for fazer o 10º, pego os 2 juntos. Como eu estou aqui do lado do meia, eu pego os 2 juntos em meia. Volto o trabalho, vou fazer esse trabalho de vai e volta agora. Aí tiro um sem fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10º pega ele e mais um. Volto o trabalho, tiro um sem fazer em meia, porque ele está em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10º, pego ele e mais um. Pego 2 juntos. Vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Então, aqui vão diminuindo os pontos e aqui continua os 10. Sempre começando a carreira, tirando um sem fazer. Quando tá no avesso, é em tricô. Os 10 em tricô. Sendo que o último, pego ele e mais um. Volto. Tiro ele sem fazer. Continuo em meia, porque está no direito. E este último, pego os 2 juntos em meia. Volto o trabalho, tiro ele sem fazer, faço em tricô. Quando chegar no último, pego ele mais um. E vou fazendo assim, que vai formando a sola, até restarem 5 pontinhos deste lado, desta agulha, e 5 pontinhos também nesta agulha. Cheguei aqui no final da sola e sobraram 5 deste lado, 5 deste e os 10 no meio. Então, agora, para o calcanhar, eu vou dar uma arredondada aqui no final. Então, eu tiro um sem fazer. E vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu faço 8 tricô, ou se tiver no lado do direito, faço em meia. Então, e pego esses 2 juntos
aqui dos 10 centrais, com um desses dos 5 do lado. Então, eu pego esses 2 e mais um aqui, 3 pontos. Deixo esses 4 aqui por enquanto, trabalho ele, volto, trabalho, tiro este sem fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando faltarem 2 desses 10 no meio, estão os 5 aqui reservados. Eu vou pegar esses 2 e um daqui, 3 pontos. Pego eles em meia, porque tá aqui no direito do trabalho em meia. E faço eles. Olha, observe que já vai reduzindo aqui no centro. Volto, trabalho, tiro o primeiro sem fazer e vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltando os 2 aqui do centro, pego os 2 e um desses que ficaram 4. Então, tá em tricô, eu pego 3 e trabalho tudo junto. Restaram 3 desse lado. Volto, trabalho, tá em meia, eu tiro sem fazer, 1, 2, 3, 4, 5, faltando 2, pego um desses do 4 e esses 2. Pego em meia, porque ele está em meia. Aí, ficou 3 aqui, 3 aqui. Continuo reduzindo. Volto, tiro ele sem fazer em tricô. 1, 2, 3, 4. Faltando 2, pego esses 2 e um aqui desse 3. Trabalho ele. Volto, trabalho, tiro ele sem fazer, tá em meia, 1, 2, 3, tem os 2, pego eles e mais um aqui desse 3, tá em meia, né? Pego ele em meia. Aí, fica 2 aqui, 4 no meio, né? Volto, tiro um sem fazer, faço mais um, pego esses 2 e mais um aqui, trabalho os 3 juntos, sobrou um. Volto, tiro ele sem fazer, agora tem 2 e aqueles 2. Pego esses 3 juntos aqui em meia. Pego ele em meia. Aí sobrou um e 2 no meio. 4 pontos. Volto. Pego esses 3 juntos. Volto. Sobrou 2. Eu pego este aqui onde que tá o fio, passo por dentro deste, eliminando, sobrando só um. Pronto, esta parte, ó, foi bem reduzida, ficando só um pontinho e faltando só costurar essa parte de trás do calcanhar. Aí eu subo esse ponto, corto um bom pedaço de fio. Cortei um pedaço do fio, passo aqui por dentro, aperto bem, pronto. Esta parte aqui, agora eu vou costurar e fica finalizado o nosso sapatinho, né?
Sobrou só essa parte aqui do calcanhar para costurar. Como também forma aqui essas alcinhas aqui mais salientes, a gente pode costurar tanto com essa agulha aqui de tapeçaria, de mão, simplesmente pegando uma alcinha a outra, a melhor forma possível para ficar uma boa costurinha. Não tem muita regra nesta hora aqui. Eu vou fazer com a minha agulhinha de crochê, que também não é difícil. Então, com a agulha de crochê, eu trago aqui para dentro, pego as outras duas alcinhas e trago assim. E vou costurando com a agulhinha de crochê. Pegando uma alça de cada lado. Vai ficando uma boa costura. Então, eu venho costurando assim e pego os últimos pontinhos aqui em cima, finalizando. Aí, para arrematar bem, eu trago aqui por dentro o fiozinho que já tinha, este outro também, para poder cortar. Então, eu venho trazendo aqui para fazer um bom arremate, escondendo bem esses fiozinhos que estão soltos aqui. Pego uma alcinha assim, trago para dentro e venho trazendo aqui até mais ou menos embaixo assim, para esconder bem os fiozinhos soltos. Aí eu posso cortar. Então, fica assim nossa botinha. Fica só a costurinha aqui no calcanhar. Fica aqui no calcanhar, fica esse arredondado, né? A sola bem definida assim. Todo fechadinho. Se quiser, pode passar um cordão aqui. Não precisa nem fazer passa-fita, porque quando a gente faz passa-fita, o furo fica muito grande, daí não fica bom, sabe? Então, eu prefiro que seja assim, e daí simplesmente faz um cordãozinho, um rabo de gato, ou qualquer tipo, até uma fita, né? E pode passar aqui, dar um lacinho, que fica muito bom também. Espero que vocês gostem, e bom trabalho a todos.